Boa noite, Rei da Notícia com mais notícia do Brasil e do mundo. Explodiu em Brasília, acharam provas contra o STF e presidente do Senado é posto na parede. Vou passar o vídeo para você mesmo tirar sua própria conclusão, ok? Bora pro vídeo. Jornalista apoiadora do presidente Bolsonaro faz declaração gravíssima envolvendo o ministro do STF e desmonta as narrativas da oposição contra o governo. Confira. Eu só queria fazer uma observação aí, porque a Amanda tenta fazer parecer que a Constituição não prevê a população, através de seus representantes, votar o impeachment de um ministro do STF que exceda suas funções. É legítimo e é bonito ver a população na rua exigindo, sim, que seus representantes no Congresso também cumpram a Constituição, especificamente o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É dele a incumbência de colocar para votação os incontáveis pedidos de impeachment que os representantes dessa população que está na rua já fizeram de ministros, porque eles desrespeitaram o que manda a Constituição. Eles estão extrapolando suas funções, estão criando uma nova Constituição, inventando uma lei penal que não existe, artigos do Código Penal que não existem, punindo pessoas por crimes que não existem, e a tônica de todos esses que estão na rua é: salvem o STF, salvem o Brasil desses ministros que desrespeitam a Constituição, que não prezam pela nossa liberdade e que estão prendendo pessoas, obrigando pessoas a se exilarem fora do país, desrespeitando imunidade parlamentar e fazendo ativismo político, o que é proibido para ministros. Essa é a tônica das manifestações. Aí Lula sobe para o palco e fala que o presidente Bolsonaro é fascista, é genocida, e que ele nunca reuniu governadores e prefeitos. Eu não sei onde é que ele estava, mas eu vi muitas reuniões com governadores, especialmente no início da pandemia. Elas eram virtuais, sim, mas muitos foram a Brasília e muito dinheiro foi liberado do governo federal graças a esses acordos com governadores e prefeitos. E aí, como é que Lula diz isso, que o presidente Bolsonaro nunca se reuniu com prefeitos, quando ele, ex-presidiário Lula, acaba de se recusar a se reunir com prefeitos, quando o presidente Bolsonaro estava lá sendo aplaudido de pé pelos prefeitos na Marcha dos Prefeitos. Então, é uma hipocrisia tamanha, mas tão descarada, que a população já entende de forma muito clara o que está acontecendo no Brasil. Quando você pega alguém tirando uma foto com o Queiroz, alguém eventualmente com cartaz, acredito que tinha sim cartaz, normalmente tem cartaz, pedindo intervenção militar, aí dizer que isso era a tônica das manifestações, com milhares de pessoas nas ruas, a Paulista lotada, o Posto 5 em Copacabana também com muita gente, Brasília, muita gente, manifestações vultosas em Salvador, em Recife, várias capitais do Nordeste. Aqui em Curitiba foi mais tímida, mas também foi muita gente para a rua, várias cidades do interior, Belo Horizonte, Porto Alegre. E aí você dizer que o pedido era intervenção militar é querer exatamente manter uma narrativa antiga que já caiu por terra há muito tempo, que não sustentou a ex-presidente Dilma, porque ela inclusive cometeu crimes e caiu por isso, e que não vai sustentar o ex-presidente Lula, um descondenado aí tentando se fazer de bonzinho agora. Como se quem tivesse uma visão maniqueísta fosse o pessoal que foi para Paulista ontem ou para as inúmeras outras cidades que tiveram manifestação verde e amarela. Quem faz esse maniqueísmo, quem está desde o início da sua vida pública dividindo a sociedade entre os pobres e os ricos, os analfabetos e os que leem, os que voam de avião e os que não voam, é o ex-presidente Lula. Ele é o pai da polarização, ele é o pai da destruição das amizades, da destruição das famílias, da destruição do diálogo. Esse sim, e a prova disso é que a deputada do partido dele, Érica Cocai, estava em Brasília na manifestação vermelha, convocada pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos mantidos também por esses partidos aí, e ela estava lá dizendo exatamente isso. Aquelas outras manifestações, as verde-amarelas, elas não são legítimas, porque a gente está comemorando o Dia do Trabalho, quando lá na manifestação da esquerda em São Paulo estavam tocando jingle de campanha do ex-presidente Lula, nem se importando com o Dia do Trabalho, queriam fazer campanha. Então,
É uma piada de muito mau gosto essa tentativa eterna da esquerda ou dos militantes de esquerda de querer fazer parecer que os outros não são legítimos, que os outros estão polarizando, que os outros estão plantando uma ideia maniqueísta na sociedade. O que houve foi manifestações legítimas de ambos os lados do espectro político, ou dos vários lados, talvez tirando aqueles de centro que preferiram ficar em casa, né, que se chamam de centro democrático e chamam de antidemocráticos os que vão para a rua, mas todos têm legitimidade para ir para a rua porque somos todos trabalhadores. É admirável, para não dizer uma palavra negativa, que uma deputada federal como Érica Cocai venha desprezar as manifestações vultosas verde e amarelas como se não tivessem trabalhadores ali na rua. E ela falando que estão sequestrando a data, representante de um partido que sequestra tudo, que sequestra minorias, que sequestra causas, que se faz pretender ser o único legítimo representante do povo, não consegue nem atrair povo, atrai meia dúzia de gato pingado ali. Ela fingindo que eram manifestações de 1º de maio, quando estavam em atos descaradamente de campanha. O ex-presidente Lula foi recebido no palco em São Paulo, com os organizadores do evento puxando jingle de campanha. E o público, ainda que pequeno, em coro, cantando jingle de campanha. Então, que palhaçada é essa? Acha que a gente não está entendendo o que vocês fizeram? Acha que não está entendendo que chamaram os trabalhadores para tentar manipular mais uma vez? Ainda bem que não foram. Ainda bem que são uma minoria ridícula, que comparada com as outras, ainda que pequenas, na comparação também com manifestações verde e amarelas anteriores, foram muito grandes perto dessas minguadas aí de militantes petistas. E aí vamos lá, né? A reportagem do Rio de Janeiro destacou que os manifestantes queriam tirar foto com Queiroz e que alguns carregavam cartazes pedindo intervenção militar. Para mim, isso soa como uma tentativa aqui, não sei se o repórter efetivamente viu, mas as câmeras não mostraram isso. E pelo que eu vi pelo país inteiro, ontem eu estava acompanhando, eu não vi pedidos de intervenção militar. Então, soa como uma tentativa de fazer relembrar a época das passeatas do impeachment da ex-presidente Dilma, em que os apoiadores de Dilma ficavam o tempo todo tentando dizer que aquelas pessoas que estavam na rua queriam um golpe, queriam que os militares invadissem o governo, tomassem conta do governo, o que não era verdade, e a história mostrou isso. Agora eu queria parafrasear o Lula, que disse: eu chamo esse dirigente, eu chamo aquele ex-dirigente de ladrão, de corrupto, né, de mentiroso. Essa é a verdade, e não é por outro motivo que não tinha ninguém na manifestação dos vermelhos, dos esquerdistas, e também, novamente aqui, fazer uma citação que comentou a Amanda, dizendo que eles não se mobilizaram. É lógico que eles se mobilizaram, tentaram se mobilizar ao máximo. Aliás, a diferença dessa turma que se mobilizou, ou tentou se mobilizar do lado vermelho, é que eles se mobilizam na base da mortadela, na base da chamada com dinheiro público, com o dinheiro dos sindicatos. Mas como não tem mais imposto sindical para mobilizar pessoas na base do dinheiro, não tinha ninguém no evento do PT. Os brasileiros de bem, aqueles que vão de graça, né, que defendem o verde e amarelo, esses sim, estavam na Avenida Paulista. Eu queria convidar a nossa colega Amanda a voltar a cobrir as manifestações, porque esse relato de dizer que esse tipo de pensamento e manifestação não tem nada a ver com o que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Tinham famílias inteiras, pessoas de idade, homens, mulheres, jovens, crianças pequenas inclusive, né? Todos, o ambiente totalmente familiar, defendendo a liberdade, defendendo os preceitos constitucionais, a democracia, o Estado de Direito. Não houve um único problema na Avenida Paulista. Ao contrário, era um mar de pessoas de verde e amarelo defendendo o Brasil, defendendo valores, defendendo princípios, né? O que nós vimos ontem foi, aliás, reflexo do que nós vimos anteontem, que o presidente Bolsonaro, segundo a Paraná Pesquisa, já ultrapassou o presidente Lula nas pesquisas. No mundo real, na vida das pessoas, nós já sabíamos que o presidente Bolsonaro já estava na frente do Lula. Isso já era fato. As pesquisas é que ainda não tinham demonstrado isso, seja lá por que motivo. Mas anteontem,
Até as pesquisas demonstraram. Olha, é um absurdo esse tipo de colocação, dizer que a manifestação era antidemocrática e que as pessoas estão lá para derrubar ou fechar o Supremo. Pode até ter uma pessoa ou outra falando uma coisa que não deve, mas a maioria das pessoas estava lá para defender princípios constitucionais, liberdade, justamente o que a Cristina falou agora. Todos têm que se submeter à Constituição, inclusive os ministros supremos. Assim, a terceira via está completamente dividida, né? Ela não consegue mais se unir. Todos aqueles que se dizem, né, que se diziam até um tempo atrás terceira via, não conseguem mais se reunir num mesmo evento. Eles se reúnem em pequenos encontros, onde vai um líder ou um representante, um vice-líder, um outro representante, um pré-candidato ou um possível pré-candidato a vice, o outro que não aceita ser vice. É uma brigaceira interna dentro dos partidos, entre os partidos. Para mim, essa tentativa de trazer um nome alternativo aos que já estão aí para os eleitores... Tá aí o vídeo, gente. Tire sua própria conclusão. Curta, comente e compartilhe. Esta jornalista está certa ou errada? Rei da Notícia volta já! Uai, seu app de vídeos curtos.